Olá, meu nome é Andréa Flores e hoje nós vamos tratar de prescrição penal, um dos temas mais difíceis que nós temos em toda a parte geral do Código Penal. E por isso é que a gente precisa dar uma atenção especial a isso. Consequentemente, para a gente começar dividindo todas as modalidades de prescrição, a gente vai fazer uma separação. Nós temos tipos de prescrição que começam antes do trânsito em julgado de uma sentença. E a outra modalidade é após o trânsito em julgado. Portanto, o marco que nós temos, que delimita as duas modalidades, é o trânsito em julgado de uma sentença, que quando a gente fala de executória, é a sentença condenatória. E aí a gente vai começar tratando da prescrição punitiva simples. A prescrição punitiva simples, ela ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Na verdade, a gente ainda nem tem uma sentença condenatória. Ela é uma das meninas superpoderosas do artigo 107, porque é um tipo de prescrição penal que apaga todos os efeitos penais. É como se o agente ele não tivesse praticado o crime. Portanto, se a vítima quiser alguma reparação, ela vai ter que buscar isso na esfera civil. Essa prescrição, assim como as demais e assim como as causas de extinção de punibilidade, podem ser alegadas pelo juiz de ofício, declaradas pelo juiz de ofício. Mas, lógico, que compete principalmente à defesa o controle da prescrição, ficar de olho nela para alegar no momento oportuno. A prescrição punitiva simples é a única forma de prescrição que é calculada pela máxima pena em abstrato. Então, pena cominada é aquela prevista pelo legislador. Então, eu tenho que ir lá no Código Penal, ver qual é a pena, qual o intervalo. Pena de 1 a 4, então eu vou pegar 4 anos. Se nessa tipificação incidir alguma causa de aumento e ela for variável, eu pego a maior fração. Então, de 1/3 a metade, pego metade. Se a gente tiver uma causa de diminuição, eu tenho que pegar a menor fração, aquela que menos beneficia o réu. Então, aqui, o raciocínio que a gente faz é qual a maior pena que esse agente poderia pegar. E aí, então, a gente vai ver no próximo slide que a prescrição punitiva, ela tem um termo inicial. Quando que começa a correr esse prazo? Aí a gente tem 5 situações trazidas pelo ordenamento jurídico. A primeira é como se fosse a regra. A primeira é do dia em que o crime se consumou. Aqui, então, a gente vai falar não da teoria da atividade, aquela que está prevista no artigo 4º do Código Penal. Aqui nós temos uma exceção. Adotou-se para efeito de prescrição a chamada teoria do resultado. Mas em se tratando de tentativa, é quando cessa a execução. Então, vamos imaginar uma vítima que está sendo envenenada. A cada dia, um pouco de veneno é colocado em sua comida. Se vem a se descobrir essa execução, é do último dia que ela ministrou veneno, né, o réu ministrou veneno à vítima, que a gente começa a contar a prescrição. Em se tratando de crimes permanentes, não é do início quando ele se consuma, e sim quando cessa a permanência. Então, se nós usarmos como exemplo a extorsão mediante sequestro, eu não começo a contar a prescrição do dia em que a vítima foi privada de sua liberdade, mas sim quando cessou a extorsão mediante sequestro. Nos crimes de bigamia e nos crimes de falsificação ou alteração de registro civil, que na verdade é o artigo 299, essa alteração ou falsificação do registro civil, como são crimes de difícil elucidação, de difícil serem descobertos, o Código Penal colocou como termo inicial a data em que o crime se tornou conhecido. A grande questão é que a lei não falou conhecido para quem. E aí a gente tem posicionamento doutrinário no sentido de que é a própria vítima e tem entendimento no sentido de que seja uma autoridade, por exemplo, policial ou judicial. E esse inciso 5º, que é o mais novo, né, desse artigo 111. Ele foi acrescido em maio de 2012 e ele trouxe, na verdade, uma situação bem específica. Nos crimes sexuais praticados contra criança ou adolescente, e aí a gente vai utilizar aquela tipificação, né, de estupro de vulnerável, de estupro. Nesse caso aqui, ao invés de começar a contar da data da consumação, que é a regra, nós vamos começar a contar a partir do momento em que essa vítima fizer 18 anos. O legislador, embora tenha sido muito bem intencionado com isso, pautando em determinados casos
que tiveram um reflexo, né, na mídia, ele esqueceu da questão probatória. Imagina uma vítima que tenha sido estuprada aos seus 5 anos de idade. Como ninguém ficou sabendo à época, agora que ela completa 18, ela resolve tomar providências. Depois de 13 anos é que vai começar uma investigação. Então, obviamente que a produção de provas vai ficar um tanto quanto complicada. Mas é esse entendimento que se tem. Qual é o cuidado que nós temos que tomar? É que, em se tratando de um novo prazo prescricional, de um novo termo inicial, melhor dizendo, da onde começa a correr o prazo prescricional, a gente tem aqui, então, uma novatio legis impejus. Significa que ela não retroage em prejuízo do réu. Então, nós só vamos poder usar esse inciso para aqueles crimes ocorridos a partir do dia 17 de maio de 2012. No próximo slide, a gente vai ver como é que se calcula a prescrição. Então, vamos imaginar que eu tenho uma determinada tipificação. Primeiro passo que eu tenho que dar, pegar a pena máxima em abstrato, lembrando que, se tiver causa de aumento, é a maior causa de aumento, se houver causa de diminuição, a menor causa de diminuição. Pego isso e levo para a tabela do 109. Eu chamo aqui de tabela do 109 e já já a gente vai conhecê-la. Então, essa tabelinha é a que traz os prazos prescricionais. Ou prescreve em 3, ou em 4, ou em 8, ou em 12, ou 16 e, por último, o maior prazo, 20 anos. A gente vai ver já já como é que se olha essa tabela. E aí, então, um detalhe importante que vai passar por todas as modalidades de prescrição, que é a redução do prazo prescricional, é um benefício previsto lá no artigo 115, que tem a relação com a idade do agente. Então, quando nós falamos em prescrição penal, eu tenho que olhar a idade do réu. Por quê? Porque se ele é menor de 21 na data do crime, ou se ele é maior de 70 na data da sentença, eu tenho que reduzir o prazo prescricional. Então, é um super benefício previsto nesse artigo 115.